Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo de 2026, então eu quero desejar novamente um ótimo ano novo para todo mundo. Muita paz, muita harmonia, muita sabedoria, muita saúde e muita qualidade de vida. Que a saúde mental esteja sempre entre as suas primeiras prioridades. E hoje eu vou começar o ano falando sobre um tema bastante interessante, né? Todo mundo deve se lembrar que no fim do ano passado saiu aquela notícia do rapaz que entrou dentro da jaula do, do leão, de uma leoa, na verdade, no zoológico e acabou morrendo, né? Acabou sendo destruído lá dentro. E eu comecei a pensar, naquela época, a falar um pouco sobre zoofobia, né? É claro que não é este o caso, né? Mas tem muita gente que tem medo de animais e aí, com notícias como essa, isso se agrava. É claro que é muito importante lembrar que o rapaz tinha transtornos mentais sérios, severos, não podia estar ali desacompanhado, né? Teve uma série de falhas que acabaram ocasionando essa tragédia. Essa cena gerou muito espanto. O comportamento dele, obviamente, continuou sendo investigado e a gente acabou chegando à conclusão de que realmente ele tinha alguns problemas. E o medo existe justamente para isso, para nos proteger. Quando o medo falta, é muito comum que a gente coloque a vida em risco. E quando ele sobra, nós limitamos o nosso mundo. E é exatamente entre esses dois extremos, quando a gente fala sobre animais, que está a zoofobia. A zoofobia não é apenas um incômodo ou uma antipatia por certos animais. É um medo intenso e desproporcional que ultrapassa a lógica e invade a rotina. Muita gente evita ruas, parques, casa de amigos, viagens ou até situações simples porque imagina que pode encontrar aquele animal temido. Para os outros pode parecer exagero, para quem sente é uma ameaça, e é uma ameaça real. É como se o corpo reagisse antes da consciência. A pessoa sabe que não faz sentido, mas não consegue impedir aquela reação. Esse medo pode ter origens diferentes. Em alguns casos, nasce de uma experiência traumática. Em outros, vem de sustos da infância que nunca foram elaborados. Também existe a possibilidade de surgir sem uma memória clara, como se o corpo carregasse uma história silenciosa. E há quem cresça ouvindo mensagens de alerta, que se tornam verdades. Absorve tudo sem filtro. Esse bicho morde, esse bicho ataca, aquele é perigoso. E isso tudo vai criando um medo que acaba sendo um medo fora do normal, um medo exacerbado. Na fase adulta, qualquer sinal mínimo vai fazer com que o sistema interno de defesa seja ativado e a pessoa começa a agir como se tivesse um enorme perigo batendo à porta. A zoofobia, assim como as outras fobias específicas, conversa diariamente com a ansiedade. E é comum que a pessoa sinta tremores, coração acelerado, suor frio, dificuldade de respirar e a sensação de que vai perder o controle. E como o corpo aprende rápido, ele passa a reagir cada vez mais cedo. O medo deixa de depender do animal real. Basta a possibilidade, a lembrança ou até mesmo uma imagem na televisão. A antecipação vira um ponto para o próprio sofrimento. Mas é importante dizer que a zoofobia tem tratamento. E não é um tratamento que força a pessoa a enfrentar o que a machuca sem preparo. É um processo que devolve autonomia passo a passo, respeitando limites e ritmo. Na terapia, especialmente na minha abordagem humanista, trabalhamos a história emocional, o significado desse medo, a relação da pessoa com a própria vulnerabilidade e estratégias para poder lidar com o próprio sintoma. Em alguns casos, incluímos intervenções específicas para a ansiedade e, quando a pessoa se sente pronta, técnicas graduais de exposição que reconstroem a sensação de segurança. O ponto essencial é que o medo deixa de ser o único narrador interno. Ele não perde importância, porque o medo tem função. Ele nos mantém vivos.
mas ele impede que nos tornemos pessoas que tomam decisões que são absurdas, como entrar numa jaula com um animal selvagem, como a gente viu nesse episódio que eu falei no começo do vídeo. O que nós buscamos na terapia é devolver o medo ao seu tamanho real, não maior do que precisa ser, não menor, apenas o necessário para que a vida siga com liberdade. Com o tempo, a pessoa que convive com a zoofobia percebe mudanças silenciosas. Ela volta a acessar lugares que evitava, consegue respirar com mais naturalidade diante de situações que antes a paralisavam, descobre que pode viver sem ser comandada por um alerta permanente de medo e entende que coragem não é eliminar esse medo. Coragem é caminhar mesmo quando o medo aparece. E aí, se identificou com esse tema? Talvez seja a hora de dar o próximo passo. A terapia pode ajudar você a reorganizar esse processo e recuperar o espaço que o medo tomou. Não precisa atravessar isso sozinho. Agende a sua sessão. Vamos trabalhar isso juntos. Vem fazer terapia. Um grande abraço a todos. Espero todos vocês no próximo vídeo.